O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, a primeira leitura de hoje, tirada do livro de Isaías, tem muito a ver com o que nós ouvimos no domingo, na missa do segundo domingo do Advento. Quem esteve à missa naquele dia deve ter ouvido o profeta dizer: consolai o meu povo, consolai, falai ao coração de Jerusalém. Porque o povo de Deus se encontrava numa terra distante, numa terra de exílio. Não era a sua terra, não era o seu povo. Eles estavam afastados de seu templo, eles estavam numa terra estrangeira, entre deuses estranhos, com a sensação de desesperança, de estarem perdidos, mais uma vez escravos, sem um Deus que lhes ouvisse, que lhes atendesse. Um povo derrotado, com um Deus igualmente derrotado. Era assim que o povo se sentia no exílio. Mas então o profeta anima a esperança do povo, porque Deus não esqueceu-se dos seus. E do mesmo modo que com braço forte arrancou o povo do Egito, da escravidão, Ele também vai tirar o povo mais uma vez da terra do exílio e vai conduzir o povo à sua terra natal. O profeta reanima a esperança, acode o povo para que o desconsolo não tome conta do coração, para que a desolação não embace os olhos, para que as lágrimas não se tornem escamas nos olhos, para que a comodidade não se torne grilhões nos pés, para que o povo se ponha de novo a caminho, porque Deus é pastor que guia o seu povo. E esta leitura de hoje que nós ouvimos vai no horizonte da que nós ouvimos no domingo passado. Porque recorda o povo que murmura no deserto. O povo, uma vez liberto, caminhou pelo deserto até a terra prometida, mas murmurou quantas vezes contra Deus? Por acaso, Senhor, nos arrancaste do Egito para nos deixar morrer? É o que diziam a Moisés quando cruzavam o deserto. E aqui o profeta recorda esse murmúrio, porque o povo exilado, mesmo sendo alimentado na esperança, ainda se queixa, ainda assim reclama, murmura, porque a sua confiança no Senhor está abalada. Será mesmo que Ele vai nos libertar? Será mesmo que Ele vai nos socorrer? Seu braço forte de fato vai nos valer? E o profeta então continua a dar ânimo, o seu consolo ao povo, dizendo que o Senhor dá coragem a quem está desvalido. Ele anima aqueles que estão cansados. Por isso, quem espera no Senhor não se cansa. As crianças se cansam, os jovens se cansam,
ou seja, os mais animados, os que têm mais vigor, se cansam. Mas quem espera no Senhor, diz a leitura de Isaías, quem espera no Senhor, corre. Quem espera no Senhor, rejuvenesce, revigora suas forças, abre as asas como se fosse águia. O que o profeta está querendo dizer? Que no Senhor a gente alimenta a esperança. Não se enganem. A esperança cristã não é sentar-se e esperar. A esperança cristã não é uma espécie de passividade. A gente fica passivo e Deus resolve tudo. Às vezes a gente quer que seja assim, não é mesmo? Senta-se na nossa comodidade e diz assim, tá aí, Deus resolve. A esperança cristã é uma resistência. A esperança cristã é uma espécie de coragem, de resistir contra tudo e contra tudo aquilo que se abate contra nós. É abrir as asas, é ousar sonhar, é ousar crer em Deus. Um povo sem esperança é facilmente dominado. Um povo de que já se arrancou os sonhos é facilmente controlado. Um povo de que já se arrancou o brilho dos olhos, esse povo não caminha mais. Quando nos arrancam o sonho, quando nos arrancam as asas, a gente não voa. Quando nos paralisam os pés, a gente só pode ficar preso ao chão. Quando nos arrancam aquele crédito na vida, aquele lançar-se corajoso no risco, enfim, quando se tira a esperança da gente, a gente sossobra, cai, desaba. É por isso que essa sempre foi uma artimanha de controle, essa sempre foi uma técnica dos poderosos, essa sempre foi uma lógica do poder, arrancar a esperança, fazer o povo desacreditar, arrancar os sonhos, fazer-nos engolir à força toda espécie de desilusão e mais desilusão. Nós somos bombardeados o tempo todo com razões para desacreditar no humano, na vida, no futuro. Nós somos todo o instante bombardeados com tudo aquilo que, ao invés de nos fazer ficar de pé, nos derruba. E, no entanto, o Senhor é aquele que olha para essa nossa desolação e nosso cansaço, que olha para o nosso abatimento com aquele desejo de nos pôr de pé, de fazer as nossas asas abrirem. Muito cuidado com falsas ideias de Deus. Tem gente que supõe que Deus tenha uma certa inveja da nossa felicidade, que Deus não suporte a nossa realização. Querem ver como é? Quando a gente está indo tudo bem, quando vai tudo bem na nossa vida, a gente logo pensa, vai dar ruim, vai acontecer qualquer coisa de ruim, tá? Tem alguma coisa errada aqui. É como se os deuses, como diziam os antigos, invejassem a nossa felicidade. E agora, nós cristãos, parece que de algum modo pensamos assim também, como se Deus não suportasse a nossa alegria, como se Deus não quisesse que as nossas asas se abrissem, como se Deus precisasse cortar as nossas asas, porque não admite que seus filhos voem. Ao contrário disso, o Senhor quer nos arrancar de nossos exílios. E o tempo do advento é o tempo favorável da gente pensar assim, qual é o nosso exílio? Onde a gente está existencialmente? Onde a gente está? Onde o nosso coração está? Será que ele está na sua terra natal?
onde a gente pode corajosamente viver e ser quem a gente é? Ou será que a gente está escravo de terras estrangeiras, escravo dos desejos dos outros, escravos da desesperança? Pois Deus quer nos levar para a nossa terra natal. O Evangelho soma-se a essa primeira leitura de uma forma belíssima, porque é Jesus agora quem diz, sem meias palavras e sem rodeios: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos. Jesus via um povo sem pastor. Aliás, as entranhas de Jesus remexiam quando ele olhava para o rosto do povo e via um povo caminhando perdido. E perdido por quê? Porque a religião tinha fechado os seus olhos para o povo. A religião queria era controlar o povo, ao invés de libertar o povo. Ao invés de ajudar que as asas se abrissem, a religião cortava as asas. Ao invés de ajudar o povo a se sentir livre e amado por Deus, a religião punha pesos pesados, é assim mesmo, pesos pesados sobre o ombro das pessoas. A religião se mancomunava com o poder político e fechava os olhos para a exploração. E sem falar no poder político que explorava o povo, que corrupto desde então não olhava para as necessidades dos mais fracos, mas arrancava até o que os mais fracos não tinham. Um povo, portanto, que estava sem pastoreio, um povo que estava sem ajuda. Infelizmente, esse retrato se repete com outros contornos, com outros acentos, mas esse retrato tem ainda hoje alguma verdade. Nós ainda continuamos explorados, direitos que já são nossos são arrancados, às vezes silenciosamente, às vezes gritantemente, passo a passo, devagarzinho, e a gente, sem esperança, vai deixando. Não só isso, nós não vemos a justiça ser construída, pelo contrário, nós vemos os interesses de poucos serem atendidos. E muitas vezes a religião é usada como maquiagem para tudo isso. Muitas vezes a religião é usada como uma espécie de fantasia para que tudo isso passe, vá passando a boiada e as boiadas vão passando e a gente sequer vai se dando conta do que vai sendo arrancado de nós. E quando a gente percebe, a gente está cansado, fatigado. Quem não está já exaurido? Quem não pode dizer neste exato momento, por exemplo, depois de 10 meses de pandemia, ainda dentro da pandemia, que estamos exaustos, e não só exaustos com isso, mas exaustos de ver a injustiça, a violência, de ver os descalabros de uma política sem sentido, exaustos com os fardos pesados que colocaram sobre os nossos ombros e que continuam colocando quando a gente assiste a cenas mais abissais de preconceito, racismo, homofobia, transfobia e quantas fobias quisermos colocar, pesam sobre nós fardos muito pesados. Em meio a uma pandemia, nós temos cuidadores esgotados. Nós temos um povo esgotado.
E nós temos também muita gente que já não quer mais saber de nada, que tacou logo a sua indiferença à mesa. Estamos de fato aflitos e cansados. No entanto, o que anima a nossa esperança, o que nos põe de pé nesse momento, o que nos faz contornar os nossos cansaços, é que nós temos um Senhor que diz: vinde a mim, vós todos que estáis cansados. Vinde a mim e encontrareis descanso. A proposta é do Senhor, trata-se disso, de um convite, de uma proposta, de uma fonte aberta para quem tem sede, de uma sombra para quem está cansado, de uma esperança para quem está desiludido, alimentar-se do Senhor e renovar as forças, trocar o jugo pelo jugo do Senhor. Tomai o meu jugo, porque ele é suave e leve. Qual é o jugo de Jesus Cristo? Qual é o jugo que ele nos propõe pôr sobre os nossos ombros para abandonar os nossos fardos pesados? É o jugo do amor, o seu principal mandamento. Como dizem alguns santos da igreja, a gente descansa no amor. O amor é a nossa fonte de consolação. Com o amor a gente vence os preconceitos. Com o amor a gente enfrenta a injustiça. Com o amor a gente abandona os medos. Com o amor nós nos fazemos livres. Com o amor nós não nos tornamos omissos. Por isso, muito cuidado quando Jesus diz que o seu coração é manso e humilde, porque muitas vezes a gente entende a mansidão e a humildade de Jesus Cristo como se fora uma espécie de resignação. Sua cabeça, aceito tudo. E a gente entende humildade assim. Humildade é pôr a cabeça no cutelo, oferecer a cabeça para a foice. Humildade não é isso. Mansidão tampouco. Recordemo-nos o quanto Jesus lutou contra a injustiça, o quanto foi até o fim para defender o direito dos mais fracos, e esse era o seu amor total. A mansidão que nós devemos aprender é a de sua confiança no Pai. Um coração que confia em Deus. A sua humildade é a humildade de quem reconhece que nós temos vida e essa vida é pó. Humildade vem daí, humus. A nossa natureza é frágil. A nossa humanidade é fragílima. E mesmo assim, nós somos convidados a abraçar isso e a cuidar da vida. Como Jesus fez. Abraçando a nossa natureza frágil, Ele cuidou de nós. E agora, com os braços abertos, Ele diz para você que está aqui me ouvindo, e para você também de casa: ouçam bem, tirem as escamas do ouvido. Ele diz para você: vinde a mim, você que está cansado, aflito, com um fardo pesado, porque eu vos darei descanso. Amém.